Quais são as espécies de falta grave? É falta grave incitar ou participar de um movimento para subverter a ordem. O que é isso? Isto é o tumulto, o motim, a rebelião. Tudo isso constitui falta grave. E quando eu disse motim aqui, é muito interessante que vocês observem que existe um crime de motim. É previsto lá no artigo 354 do Código Penal. Lá nesse artigo está previsto que os presos se amotinarem perturbando a ordem e a disciplina é crime de motim. Pois é. Então, além de falta grave, se os presos se amotinarem, eles também cometem um novo crime. Tá? Então, neste caso, é muito importante que vocês observem esta configuração. O crime de motim exige vários presos juntos. A falta grave, um preso sozinho pode cometer, porque desde que ele incite os outros a gerarem uma rebelião, a gerarem um tumulto, ele já está cometendo a falta grave. E o que é que vocês podem usar de defesa numa situação dessa? Uma das principais defesas aqui é a inexigibilidade de conduta diversa. E o exemplo é claro, aquelas situações em que ocorre uma rebelião e o seu cliente, ele acaba tendo que fugir junto, ele acaba sendo envolvido junto na rebelião, porque a situação de violência era tão grande que ele estava ameaçado por isso, ele não tinha como não participar. E isso é uma situação muito real mesmo, onde a rebelião acontece e vários presos são envolvidos sem nem querer serem envolvidos. Vai depender esta defesa de uma boa argumentação e especialmente de provas. Que tipo de prova você pode produzir? Você pode produzir, por exemplo, um depoimento da administração penitenciária dizendo como ele sempre teve bom comportamento, demonstrando que ele trabalhava, demonstrando qual foi o comportamento dele durante a rebelião, porque a administração, ela sabe o que está acontecendo durante uma rebelião. Você pode ouvir outros presos como testemunhas, agentes penitenciários como testemunhas, enfim. É uma defesa válida. Difícil? Difícil. Mas é uma defesa que eu já vi, já acatei e é muito válida. Outra falta grave. Qual é a falta grave do inciso 2? Fuga. E aí, ela é a campeã de audiência, não é? A fuga é uma falta grave. A fuga, da mesma forma, pode ter uma inexigibilidade de conduta. Fugiu durante uma rebelião porque não tinha o que fazer. Ou fugia ou fugia. Essa situação pode ocorrer também. Também existe a previsão de um crime parecido com a fuga, que é o crime de evasão, lá no 352 do Código Penal. Evadir-se da prisão é um crime, tá? Então, vocês também precisam verificar se o seu cliente não se enquadra neste crime. Uma outra conduta que é considerada falta grave, né? Outra conduta prevista no artigo 50 é a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física. O que seria esse instrumento? Os famosos estoques. E aqui a lei fala em mera posse. Foi apreendido na cela, é posse. Não precisa ser usado contra alguém. Se o seu cliente tem um estoque na cela, já está valendo para configurar falta grave. O que é essencial, e a jurisprudência do STJ é pacífica, tem que apreender. Se não tiver apreensão,
não tem materialidade da falta grave. E aí, olha que legal. A gente está falando de algo parecido com crime de novo. Estamos falando de materialidade e de autoria. E aqui, especialmente nesta conduta prevista como falta grave, a gente trata mais ainda de materialidade e autoria. Esta posse indevida de outro instrumento capaz de ferir a integridade alheia exige apreensão do instrumento capaz de ferir a integridade alheia. E qual é a principal defesa que vocês podem usar? A autoria. A principal defesa é a ausência de autoria. Porque, em geral, estes instrumentos são apreendidos em uma cela habitada por 9, 6, 10, 15, 20 pessoas. De quem é? Quem disse que é do seu cliente? Então, a ausência de comprovação da autoria é uma das grandes provas que você pode usar neste caso, nesta falta grave, de posse de objeto capaz de ferir o outro.